Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 14. Diz o texto bíblico: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, Paulo ouviu Epáfras, pastor da igreja de Colossos. Desde o dia que o ouvimos, não cessamos de dar graças por vós, colossenses, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vós viverdes, os colossenses, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, em Jesus, temos a redenção, a remissão dos pecados. Oremos. Senhor, queremos te pedir que tu continues a falar conosco agora através da ministração da tua palavra. Ajuda-me a ser simples, claro, ó Deus, dá-nos atenção para ouvirmos a mensagem e aplica esta mensagem na nossa vida. Que o teu Espírito ilumine as nossas mentes, o nosso coração, para compreendermos mais e mais da tua graça e vivermos no nosso dia a dia segundo o ensino da tua palavra, porque é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Paulo escreveu esta carta aos Colossenses e quando ele escreveu ele estava preso. Ele estava numa prisão romana, ele gozava de uma liberdade relativa, como nós já havíamos mencionado na semana passada. Essa liberdade de Paulo ela é descrita no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Foi a primeira prisão de Paulo e ele tinha a liberdade de receber pessoas na prisão. E por 2 anos ele recebeu pessoas e por 2 anos ele pregou o Evangelho de Cristo na prisão. E estando ali nesse local, em Roma, Paulo recebeu a visita de Epáfras. Epáfras era discípulo de Paulo e também era pastor da igreja de Colossos, a igreja dos Colossenses. E Epáfras foi ao encontro de Paulo. Por que você diz, Ismael, que Epáfras era pastor da igreja dos Colossenses? Porque no versículo 7, capítulo 1, verso 7, Paulo diz que os colossenses estavam sendo instruídos por Epáfras, Epáfras que era um amado conservo de Paulo. O que é um conservo? É o servo que serve ao seu lado. Paulo era servo de Jesus Cristo. E Epáfras era um conservo de Paulo, era servo de Jesus Cristo que servia no reino de Deus, pregando o Evangelho de Cristo, assim como Paulo pregava. Só que Epáfras pregava aos colossenses, porque é dito aqui no final do versículo 7, que além de ser conservo de Paulo, ele também era fiel ministro de Cristo. Ele que instruía os colossenses sendo fiel ministro de Cristo. Então, Epáfras era pastor da igreja de Colossos, e a igreja estava recebendo, foi invadida, estava sendo assolada por ideias estranhas à palavra de Deus. E Epáfras não estava sabendo lidar direito com essa situação. Então, Epáfras, ele demonstra, quando a gente não sabe lidar direito com uma situação, a Kelsey usa uma palavra que eu gosto, quando a pessoa tem saúde emocional e ela não sabe lidar direito com alguma coisa, ela vai fazer o quê? Ela vai procurar ajuda, vai falar com quem pode ajudá-la.
né? E foi o que Epáfras fez. Não é pecado nós não conhecermos as coisas, mas nós vamos errar se desconhecendo as coisas e sabendo que nós precisamos ter algum conhecimento para lidar com uma situação que nós estamos com dificuldade, nós não formos atrás de quem possa nos ajudar, de quem possa nos orientar. Aí é problema. E Epáfras demonstra saúde emocional indo ao encontro de Paulo, pedindo ajuda a Paulo. Paulo, olha, está vendo esses problemas lá. Quais são esses problemas? A gente identifica o problema, a gente identifica as dúvidas de Epáfras pela resposta de Paulo. Nós não temos as perguntas de Epáfras, mas Paulo responde e orienta Epáfras aqui na carta. Então, pela resposta de Paulo, a gente percebe qual era o problema, ou quais eram os problemas. Por exemplo, no capítulo 2, verso 9, Paulo fala assim: porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo enfatiza que no corpo de Cristo habita a plenitude da divindade. Paulo demonstra que o corpo é importante, o corpo de Cristo é importante, porque havia um pensamento de que as questões materiais, elas eram inferiores às questões da alma, às questões espirituais, e nós somos formados corpo e alma. Deus quer santificar o nosso corpo, assim como quer santificar a nossa alma. E a nossa alma será plenamente santificada, se Jesus não voltar antes, após a morte. Nós iremos, a nossa alma, o nosso espírito já gozará da comunhão com Deus. Mas o corpo aguardará a volta de Jesus para ser ressuscitado. E o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo, um corpo glorificado. Então Deus, Ele dá importância ao corpo e ao espírito, as questões da matéria e as questões da alma. E Paulo então trata essa situação ali. Também no verso 16 é dito assim: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, dia de festa, dia de lua nova ou sábados. Qual é o problema que Paulo estava aqui apontando? Porque lá na igreja havia pensamentos de que, olha, para você ter comunhão com Deus é necessário obedecer regras dietárias, regras de alimentação. É necessário você observar o calendário religioso, você participar das festas, você participar dos dias santos. E Paulo fala, olha, isso daí é sombra da realidade. Ele diz lá no verso 7, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Tudo isso indicava para Jesus Cristo. Isso não é o essencial. O essencial é o relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Aí outra coisa que Paulo também orienta Epáfras e orienta a igreja, essa carta foi lida na igreja dos Colossenses e nas igrejas da região do Rio Lico, onde ficava Colossos, entre elas a própria igreja de Laodiceia. Verso 18, Paulo diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Pensamento estranho à palavra de Deus, culto dos anjos. O povo que estava lá na igreja estava dizendo que Jesus Cristo era um dos anjos, inclusive, e nem era um anjo muito elevado na hierarquia angelical, porque ele tinha corpo. E eles consideravam que o plano material era inferior ao espiritual. Paulo falou, não. E para finalizar, o corpo da carta, onde ele orienta Epáfras, lá no verso 21, Paulo combate uma outra ideia que estava presente lá na igreja, é a ideia do ascetismo. O que é o ascetismo? É a negação dos desejos físicos, a inibição dos desejos do corpo. Então Paulo diz assim, olha, tem um pessoal que defende, no verso 21, 2:21, não manuseis isto, não proves aquilo outro, não toques aquilo outro.
segundo preceitos e doutrinas de homens. Sabe aqueles que querem impor a gente, você não pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Não, na comunhão com Deus, no conhecimento da vontade de Deus, que a gente vai meditar hoje pela manhã, a gente entende, a gente fica impactado pela vontade de Deus. Ela é tão preciosa, ela é tão valiosa, ela tem ensinamentos tão profundos para nós, que nós começamos a deixar de lado aquilo que não é a vontade de Deus. Isso é que muda a vida da gente. Quando a gente vai conhecendo a vontade de Deus, e a gente vai tendo afeição por essa vontade, e a gente percebe, olha, não quero mais me envolver com aquelas coisas. Quero me envolver com outras que são melhores, que estão dentro da vontade de Deus. Agora, quando a pessoa vem com regrinha, não faça isso, não faça aquilo outro, não dá certo. E por isso Paulo fala, olha, essas coisas têm aparência de sabedoria, mas esse rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, Paulo orienta Epáfras nessa carta, né? E como essa carta tem uma estrutura muito simples, né? Não é tão importante saber isso, a gente percebe aqui claramente. Tem uma introdução em que Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, mostra os destinatários, que são os colossenses da carta. No capítulo 1, verso 3 até o 8, que nós meditamos na semana passada, Paulo agradece a Deus pela vida dos colossenses. Agradece a Deus por 3 motivos: pela fé em Jesus Cristo dos colossenses, pelo amor aos irmãos dos colossenses e pela esperança que eles tinham em Jesus Cristo. E hoje nós vamos meditar aqui nesses versos 9 a 14, em que Paulo ora em favor dos colossenses. Ora por um motivo especial. Qual é a oração de Paulo em favor dos colossenses? Veja aí, capítulo 1, verso 9. Ele diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia que o ouvimos o relato de Epáfras acerca da comunidade de vocês, da vida de vocês, nós não cessamos de orar por vós e de pedir, olha a oração de Paulo, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Qual a oração de Paulo em favor dos colossenses? Que eles conhecessem abundantemente, intensamente, profundamente a vontade de Deus. Essa é a oração de Paulo em favor dos colossenses. O reverendo Jonas Madureira, professor, escritor, conferencista, ele é pastor da Igreja Batista da Palavra. Eu vi um texto dele em que ele diz que há 3 demandas na vida. 3 demandas na vida. A primeira demanda está relacionada a pessoas que buscam atender aquilo que os outros desejam de você. É uma pessoa que vive para atender à vontade alheia, à vontade das pessoas. Há pessoas que são assim, que não conseguem dizer não, que tudo que pedem para ela diz que vai fazer, aí vai acumulando, fica um peso insuportável sobre os ombros, mas a pessoa muitas vezes não muda. São pessoas que se anulam para atender às expectativas dos outros. Esse é um tipo de demanda que as pessoas têm. Pessoas que se anulam para atender às expectativas dos outros. Há muitos que morrem nessa condição, têm a vida toda praticamente anulada, não conseguem sair desse rolo compressor, desse ciclo de vida. Está sempre preocupada com as expectativas dos outros, não consegue dizer não para tudo que pedem para ele ou para ela, né? Esse é um tipo de demanda
que as pessoas sofrem. Mas alguns se cansam de viver das expectativas dos outros, das vontades alheias, e esses que se cansam, para essas pessoas aparece uma segunda demanda. Elas dizem assim: a partir de agora eu vou satisfazer as minhas próprias vontades. Cansei de ser capacho. Cansei de viver para os outros. Agora eu vou viver para mim. Vou atender os meus desejos, as minhas vontades. Essa é uma segunda demanda. Agora existe uma terceira demanda, que sem dúvida é a principal da nossa vida. É saber a vontade de Deus e o que Ele quer de nós. A vontade de Deus e o que Ele quer de você. Na minha opinião, analisando o texto do reverendo Jonas, eu entendo, né, a minha concepção é que uma vida saudável é uma combinação dessas três demandas. Às vezes, você precisa satisfazer em algum nível a necessidade do outro. O outro está com problemas, é real, você pode ajudar. Então você vai e atende a expectativa alheia, ajuda. Há outros momentos que você precisa ter um tempo para você, fazer coisas que você gosta de fazer, descansar. Você precisa dar uma voltinha, vai na loja, vai andar, vai tomar um sol, vai dar um passeio. É importante isso também. Agora, o fato é que essas duas demandas, elas estão ou devem estar dentro da demanda a respeito da vontade de Deus. Essa é a base, na verdade. A demanda da vontade de Deus deve ser a base para realizarmos todas as coisas. Atendermos as pessoas quando necessário e satisfazermos também algo daquilo que é importante para nós. Porque o fundamental é a vontade de Deus. Então, a gente percebe que Paulo ora nesse sentido, em favor dos colossenses, para que eles tenham pleno conhecimento da vontade de Deus. E o meu desejo, nesta manhã, é que nós sejamos, de fato, encorajados a conhecer a vontade de Deus. Há duas vontades que nós precisamos de Deus para a nossa vida. Há duas vontades de Deus para a nossa vida que nós precisamos conhecer. Uma é a vontade subjetiva e outra é a vontade objetiva. A vontade subjetiva é aquela vontade, tem a ver com a nossa individualidade, né? Eu vou explicar isso. Então, a primeira vontade que nós precisamos conhecer da parte de Deus é a vontade subjetiva, aquela que é individual. E que eu identifico a vontade de Deus para a minha vida, não está escrito nas Escrituras, não está registrado nas Escrituras. Não está registrado, eu quero, Ismael, que você seja pastor, não está escrito. Eu quero que você se case, não está escrito. Eu quero que você estude XYZ, não está escrito. Mas há uma vontade de Deus em relação à minha vida, e essa vontade eu estou chamando aqui de subjetiva, em relação a essas questões. Vontade subjetiva. Como que eu posso identificar a vontade de Deus subjetiva para nós? Você já parou para pensar que não está nesse mundo de maneira aleatória? Você tem facilidade para fazer determinadas coisas. A tranquilidade com que às vezes você fala, a tranquilidade que você raciocina, o seu raciocínio é lógico, a tranquilidade que você cria algo, te dão algum material e você começa a mexer com esse material e cria alguma coisa. Seja na área de costura, na área da culinária, na área da construção civil, você cria quando te dão alguma coisa. Você tem habilidade com as mãos. Você se relaciona com os outros.
E através desse relacionamento você torna um ambiente mais leve. São habilidades, são talentos que Deus lhe dá. Você já parou para observar como Deus te deu talento para algumas coisas? Você já percebeu quem Ele colocou ou quem Ele coloca diante de você? Você já observou? Você já percebeu com quem você está trabalhando? O que você está estudando? Quais são as coisas pelas quais você se interessa? Identificar essas coisas vão nos ajudar a descobrir a vontade subjetiva de Deus para nós. É aquilo que nós somos bons. E nós somos bons porque Deus nos deu talento para isso. E Ele nos coloca também em situações para usarmos esse talento, essa habilidade, essa capacidade para a glória dEle. Essa é a vontade subjetiva de Deus. Agora tem a vontade objetiva. Essa vontade, ela está registrada na palavra de Deus. E somente pela leitura e meditação na palavra é que nós vamos conhecer esta vontade objetiva do Senhor. Eu quero te incentivar, te encorajar a conhecer a vontade objetiva de Deus. Hoje nós temos muitos recursos, gente. Não dá mais para falar, não consigo ler. Você pode nem conseguir ler, mas você pode escutar. Hoje você tem aplicativo, você coloca a Bíblia e começa a ouvir a Bíblia. Os termos são muito difíceis. Tem Bíblia na linguagem de hoje. Nós não usamos a Bíblia na linguagem de hoje aqui no culto. Mas se você tem dificuldade para entender as palavras, eu tenho, que na nossa tradução são utilizadas, você tem a Bíblia na linguagem de hoje, você pode ficar comparando as duas versões. Existem tantas possibilidades, tantos recursos. Você entra na internet, às vezes tem a explicação do livro da Bíblia, da carta da Bíblia, em cartoons, em desenhinhos, animados. É incrível, tem muito material para a gente ver, para a gente conhecer, para a gente estudar, e a gente ficar sabendo da vontade de Deus. É claro que vai exigir algum esforço e dedicação da sua parte, mas essa é a nossa vida. Que coisa que você conquistou sem esforço e dedicação? Me fala aí, me diga, por favor, que eu quero ir atrás. Tudo na vida envolve esforço e dedicação. A boa notícia é que na medida em que você vai estudando a Bíblia, mesmo com dificuldades, procurando conhecer a palavra de Deus, e você vai assimilando, vai conhecendo, devagarzinho, vai conhecendo, o seu coração começa a se alegrar de conhecer a vontade de Deus, você começa a ter afeição pelas verdades de Deus, você começa a ter prazer naquilo. Eu me lembro quando eu comecei, eu não entendia nada. Eu pedi a Kelsey, me explica o que é esse salmo. Eu li o salmo e não entendia. O que quer dizer este salmo? A Kelsey era da igreja, eu não era. Eu fui para a igreja porque eu comecei a namorá-la. Aí, eu não entendia nada. Versículos que todo mundo na igreja eu percebia que estavam, assim, sabendo decoro e salteado, eu não entendia. Aí eu falo, Kelsey, me explica. E assim a gente vai, ela ia explicando, aí eu ia entendendo, e aí lendo sozinho, eu começava a entender, e aí comecei a ter afeição pelas Escrituras. Quando eu olho aquilo que o rei Davi escreve lá no Salmo 119, sobre a lei de Deus, a afeição desse homem pela lei de Deus. E essa afeição, ela surgiu e cresceu a partir da meditação. Da leitura e meditação. Ele fala, olha, 119, 96, 97, diz, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Você vai meditando, e aquilo vai se tornando algo afetivo para você.
E vai passando o tempo, quando você não medita naquele dia, você sente falta. E ele vai dizendo aqui palavras tão preciosas: os teus mandamentos me fazem sábio. Eu compreendo mais que os meus mestres. Em muitos assuntos, os nossos mestres, eles têm muitos conhecimentos. Mas pode ser que muitos dos nossos mestres não tenham conhecimento da palavra de Deus, da sabedoria bíblica. Mas quando nós estudamos a Bíblia, nós passamos a entender a sabedoria bíblica. Conhecemos mais que os nossos mestres. Sou mais prudente que os idosos. As pessoas idosas, né? Idade avançada, vão adquirindo prudência, sabedoria, por toda a vivência que já tiveram. E Davi, um jovem, rei, ele diz: olha, eu me sinto assim, com mais prudência que as pessoas idosas, porque eu medito na tua palavra. E ele vai falando, né, das coisas preciosas que a palavra de Deus trouxe para a vida dele. Então, como é importante nós conhecermos a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo exalta exatamente isso, é fundamental para a nossa vida. Por quê? Porque ele diz aqui no verso 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Para que conhecer a vontade de Deus? Ponto 1, para viver de modo digno do Senhor. O que significa viver de modo digno do Senhor? Compatível com o relacionamento com Deus. O que é viver dessa maneira? O texto diz: frutificando em toda boa obra. Meus irmãos e minhas irmãs, um cristão, uma cristã, precisa frutificar. Frutificar que eu digo, as coisas com as quais ele se envolve, que ela se envolve, tem que florescer, tem que desabrochar, tem que desenrolar, os nós precisam ser retirados. O cristão, quando ele pega uma coisa, a coisa tem que ir para frente. Eu me lembro que eu estava lá no meu trabalho, tinha um chefe que era um funil, sabe, tudo convergia nele e ele travava tudo. Ele falava: não, eu faço isso para a segurança de vocês, para ninguém errar e ninguém ser responsabilizado pelo erro. Mas travava o departamento, porque ele era uma pessoa e todas as demandas nossas chegavam nele e travavam nele, porque ele não dava acesso para a gente. Era ele que tinha que resolver. Eu estava tão chateado naquele tempo, eu falei assim: acho que eu vou trocar de departamento. Mas antes de eu trocar, veio um chefe novo. Mas, olha, sabe quando você respira? Ele chegou lá, falou: mas o que está acontecendo aqui? Não, vou dar acesso para vocês, para isso. Não, vocês estão tanto tempo aqui, vocês têm experiência, têm conhecimento. Agora, vou dar responsabilidade para vocês, mas vou cobrar. E somente aquelas situações mais difíceis ele resolvia. Nossa, foi um respiro para todo mundo, a coisa foi para frente, tudo foi desenrolado. Quando a gente bota a mão nas coisas, o que acontece? Apodrece ou cresce? A gente tem que frutificar, tem que florescer. Diz o texto aqui: viver de modo digno do Senhor, frutificando em toda a obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Tem a ver com a primeira parte. A nossa vida tem que ser uma vida de crescimento. Os nossos talentos que Deus nos deu, nós precisamos investir para negociá-los, né? Como diz a parábola dos talentos. O Senhor deu talentos para os seus servos. Alguns servos receberam esses talentos e negociaram, foram lá, foram para a vida, foram aplicar, investir. Aí quando o Senhor voltou, o servo falou assim: olha, está aqui, o Senhor me deu esse talento, eu estou te devolvendo o dobro. O Senhor disse para aquele servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Agora teve um lá, que recebeu um talento, e ao invés de ir para a briga, de enfrentar os desafios da vida, de querer desenvolver-se, crescer, o que ele fez? Ele escondeu o talento dele, escondeu.
Aí quando o Senhor voltou, falou assim, olha, está aqui o seu talento. Eu não fiz nada porque tive medo de não dar certo. Tive medo. Tive medo da sua reação em relação àquilo que eu pudesse fazer. E Ele devolveu o talento. A nossa vida, sabe, tem os joguinhos, hoje nós estamos, toda a vida agora é games, né? Tudo é plataforma gamificada, é tudo game, é tudo joguinhos, tecnologia, né? E eu estava voltando lá da viagem que eu fiz, eram 10 horas de viagem dentro do avião. E a cadeira do avião, né, a gente vai no plano econômico, né? Acho que é assim que fala. E aquela cadeira lá, para você ficar 10 horas, para mim, que tenho mais de 1,80 de altura, é horrível. É horrível. Aí eu falei para a Kelsey, eu vou tomar um relaxante muscular, né? Aí quando foi antes de entrar no avião, eu tomei aquele relaxante muscular para ver se fazia efeito, para eu ficar assim, sonolento, né? Relaxado e dormir. Mas eu ficava me ajeitando lá na cadeira, por 5 horas eu não dormi. As últimas 5 horas eu consegui dormir. Mas aí, tem a possibilidade de você ver filme, ou escutar música, né? E eu vi do meu lado, um jovem brincando lá de joguinho. E ele estava tão animado, né? E eu estava assim, chateado com a minha postura e tal. Falei, será que tem algum joguinho legal para eu brincar? Aí eu encontrei lá o joguinho de xadrez. Nossa, olha, na adolescência eu jogava xadrez. Só que eu nem lembrava direito o movimento das peças. E aí eu vi lá, tinha vários níveis, né? Baixo, intermediário e avançado. Falei, vou começar a jogar, vou ver como é que joga, vou lembrar como é que joga xadrez, coloquei no básico, né? Aí comecei a perder da máquina, do computador, mas depois comecei a ganhar, entendi como é que funcionava o mecanismo lá, o movimento das peças, comecei a ganhar do computador. Aí eu fui pro intermediário, aí nível intermediário. Aí comecei a perder do nível intermediário, mas daí comecei a entender as estratégias melhor e comecei a ganhar do nível intermediário, aí fui para o nível avançado, eu fiquei com sono e fui dormir. A nossa vida tem que ser assim, a gente tem que superar etapas, crescer no conhecimento de Deus e a gente ir superando etapas na vida, sabe essas etapas do game. Olha, cheguei numa etapa nova, difícil para mim, desafio. Venci o desafio, vou para outra etapa. É nova para mim, muitos desafios. Venci, agora vou para outra. É assim a vida, é a vida de crescimento. O texto diz também que viver de modo digno do Senhor é ser fortalecido no poder de Deus. Verso 11, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória. Aquele que vive de modo digno do Senhor, ele reconhece que possui talentos e capacidades. Porém, ele sabe que os desafios da sua vida são vencidos no poder de Deus, não pela sua capacidade. E o alinhamento com a vontade de Deus é fundamental para que a gente experimente na nossa vida a própria defesa de Deus. Deus defende os seus servos, as suas servas, quando nós estamos alinhados com a vontade dele. Me mostra isso, pastor. O apóstolo Paulo, ele queria ir pregar o evangelho em Roma. E ele foi antes para Jerusalém, para levar uma oferta das igrejas da Galácia para os cristãos pobres em Jerusalém. Só que chegou lá, ele foi preso pelos judeus. Diziam que ele estava provocando uma rebelião em relação aos costumes judaicos. E ele foi preso, né? Foi preso pelo Império Romano devido à acusação dos judeus. E lá, quando Paulo estava preso, né? Olha o que o Senhor disse para Paulo. Coragem, Paulo. Pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. O que Deus estava dizendo para Paulo? Paulo, você não quer ir para Roma? Você está preso aqui agora? Mas não vai acontecer nada com você. Eu vou te guardar, eu vou te proteger. E eu vou te levar para Roma. E ele foi para Roma, foi preso. Mas ele deu testemunho de Deus preso. Irmãos e irmãs, nós precisamos caminhar fortalecidos no poder do Senhor.
E para finalizar, o que é viver de modo digno do Senhor? Diz o verso 12, dando graças ao Pai, dando graças ao Pai. A gratidão é um sentimento que é fundamental para nós, gratidão. Gratidão, ela nos mobiliza de forma positiva. Eu não esqueço de um jovem que, juntamente com um grupo de adolescentes, ele foi jogar bola numa escola que a irmã da igreja liberou lá para os jovens jogarem no sábado à tarde. Só que os jovens chegaram lá e a escola estava fechada, o zelador tinha saído com a chave. E aí o pessoal chamou, o zelador, e veio a esposa e falou: olha, meu marido não está aqui, ele saiu com a chave, não tem como abrir o portão para vocês vão ter que pular um muro. Aí, tudo bem, juventude, né? Pula muro é fácil. Aí só que tinha um no meio deles lá que era gordinho, que era pesadinho, baixinho e gordinho. Ele não conseguia subir no muro. Aí os jovens disseram assim: não, ele vai ter que pular também, vamos dar um jeito, como é que a gente vai ajudar o fulano a pular? Arranjaram um tambor lá, dentro da escola, passaram o tambor para o outro lado, colocaram o tambor, ajudaram o jovem a subir do tambor. Aí do tambor ele ficou em cima do muro, aí passaram o tambor para o outro lado, colocaram o tambor embaixo de onde ele estava, em cima do muro ele passou para o tambor, e do tambor ele caiu lá dentro da escola. Esse jovem ficou tão grato, porque, na verdade, nos outros grupos que ele convivia, as pessoas faziam bullying com ele e o deixavam de lado. Mas no grupo da igreja, ele foi auxiliado. Ele não ficou de lado. Ele fixou na igreja, ele não era firme, ele fixou na igreja e se tornou um jovem, um adulto abençoado na casa de Deus. Então, para que nós precisamos conhecer a vontade de Deus? Por que Paulo ora para que os colossenses conhecessem a vontade de Deus? Para viverem de modo digno do Senhor. O que é viver de modo digno do Senhor? É frutificar, é crescer, é confiar no poder de Deus, é ser grato a Deus por aquilo que Ele fez, porque essa tem que ser a motivação nossa do dia a dia. E por que nós precisamos conhecer a vontade de Deus? Estamos caminhando para o fim, para jamais esquecermos de onde nós viemos. Olha o que diz o texto aqui no verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. De onde nós viemos? O texto diz aqui: Deus, Ele nos libertou do império das trevas. De onde nós viemos? Nós viemos do império das trevas. O que significa o império das trevas? Significa uma vida egocêntrica, egoísta, marcada pela insensibilidade com o sofrimento alheio, uma vida em si mesmada. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala algumas características de homens que fazem parte do império das trevas. Olha o que ele diz: são homens egoístas, avarentos, amor ao dinheiro, jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, falam mentiras, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, pessoas que não respeitam as autoridades, irreverentes, desafeiçoados, não têm afeição a ninguém, a não ser a si próprio, implacáveis, são duros, rudes, grossos, grosseiros, caluniadores, falam mal das pessoas de uma maneira inverídica, sem domínio de si, são cruéis, são inimigos do bem, traidor. Olha que essa lista aqui, olha, você vai lendo assim, você vai afundando, Só tem coisa ruim aqui.
né? São características de pessoas que estão debaixo do império das trevas, atrevidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E aqui, para mim, a forma mais terrível aqui que eu vejo das pessoas que estão debaixo do império das trevas: tem forma de piedade. Isso é o pior, né? Aparência de piedade. Mas são assim, pessoas terríveis. O texto diz que nós fomos libertos por Deus do império das trevas. Por meio do seu Filho, nós fomos libertos, fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. À luz dessa passagem, nós percebemos que essa libertação de Deus não é uma libertação pequena, não. Aliás, eu tive a paciência de pegar este verbo aqui, na língua original, libertou, verbo riomai, e fui em vários textos das Escrituras, onde ele aparece. E, por exemplo, lá em 2 Coríntios 1,10, é dito por Paulo que Deus o libertou de tão grande morte. Lá em 2 Timóteo 3,11, Paulo diz que ele sofreu várias perseguições nas cidades de Antioquia, Icônio e Listra, porém Deus de todas o libertou. 2 Timóteo 4,17 diz que o Senhor libertou Paulo do domínio do maligno, de toda obra maligna. Meus irmãos, à luz dessas passagens bíblicas, ser libertado do império das trevas significa ser libertado de grande morte. Que grande morte é essa? Morte na Bíblia é separação de Deus, é ser libertado da separação de Deus, para vivermos em comunhão com Ele. Ser libertado da esfera de ação do maligno. Ter segurança que somos guardados por Ele, ao enfrentarmos as lutas, o sofrimento, a oposição e quem sabe até a perseguição. O conhecimento da vontade de Deus não nos deixa esquecer de onde nós viemos. Nós viemos do império das trevas. Fomos transportados para o reino do Filho de Deus, o reino do Filho amado de Deus. Portanto, a nossa prioridade na vida, pelo menos isso é o que eu quero, essa ideia que eu quero passar, né? Nossa prioridade na vida deve ser conhecer a vontade de Deus. Vontade subjetiva, através das nossas capacidades e talentos, nós conseguimos identificar a vontade objetiva nas Escrituras, porque Ele nos libertou do império das trevas. E esse conhecimento nos ajudará também a viver de modo digno diante de Deus, de modo digno diante do Senhor. Lucas 15, 1 e 2, fala que 2 grupos estavam diante de Jesus Cristo. O primeiro grupo eram dos publicanos e pecadores. Outro grupo era dos escribas e fariseus. Primeiro grupo, publicanos e pecadores, aqueles que eram rejeitados pelas pessoas, rejeitados na sociedade. Mas diz que esse grupo dos publicanos e pecadores, eles paravam para ouvir Jesus Cristo, paravam para ouvir acerca da vontade de Deus. Enquanto os escribas e fariseus, eles paravam diante de Jesus Cristo para criticá-lo. A que grupo nós pertencemos? Nós paramos para ouvir a voz de Deus? Nós paramos para identificar aquilo que Deus tem feito na nossa vida? Paramos para identificar os talentos que Ele nos deu para servi-lo? Nós paramos para ouvir a voz dEle através das Escrituras? Ou nós somos aqueles que se aproximam diante de Deus só para reclamar, só para criticá-lo pelas dificuldades que nós estamos enfrentando? Que todos façamos parte do grupo daqueles que param para ouvir Jesus Cristo, para conhecerem
à vontade de Deus, porque não há alegria maior nessa vida do que estarmos no centro da vontade de Deus. Ela nos ajuda a viver de modo digno do Senhor, frutificando, crescendo, confiando, sendo gratos e não permitindo que nós esqueçamos de onde nós viemos. Nós somos libertos do império das trevas, do domínio das trevas, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor.